Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, dessa vez dando prosseguimento à minha série de principais confusões em relação à evolução, e hoje respondendo a uma pergunta que é bastante frequente também, que é se a evolução aconteceu há muito tempo atrás. A gente não pode ter certeza de que ela aconteceu de verdade porque ninguém estava lá para ver. Então vamos apontar os erros dessa argumentação já. Pois bem, talvez as pessoas que façam uso desse argumento não percebam a gravidade desse tipo de alegação. Então eu vou fazer uma analogia com o sistema forense, tá? Com o sistema de investigação policial, que a meu ver é a melhor analogia que a gente pode fazer para ciências históricas, tá? Como a evolução. Por exemplo, imaginemos um crime sem testemunhas. Se ninguém estava lá para ver o crime, como é que você tem certeza de quem é o criminoso, certo? Ou você nunca vai descobrir o criminoso, você só pode prender pessoas quando o crime é em flagrante. É lógico que não, a gente tem assassinatos, a gente tem roubos, a gente tem uma série de problemas a serem resolvidos e a polícia resolve. Tudo bem, a polícia brasileira não é das mais eficientes, mas ela também resolve muitos crimes. E você tem detetives, enfim, pessoas especializadas em investigação criminal, investigação forense, que conseguem descobrir quem era o criminoso, seja o assassino, o ladrão, etc., mesmo depois que o crime aconteceu e mesmo que não tenha nenhuma testemunha. Aliado ao fato de que ter testemunhas também não prova muita coisa, porque a testemunha ela pode ajudar, pode ser uma evidência-chave, ou a testemunha pode também estar mentindo, seja porque isso é um benefício próprio, né, porque ela se prejudicaria falando a verdade, seja porque ela está sendo ameaçada, seja porque a testemunha pode estar gerando uma falsa memória, tá? E a gente sabe que isso é bastante comum e eu já expliquei isso em vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo também meu vídeo sobre as falsas memórias. Então, quer dizer, a gente tem uma série de problemas com testemunhas também, mesmo quando elas estão presentes. Quando elas não estão presentes, aí é pior ainda. O caso que ficou muito emblemático aqui no Brasil, exatamente nessa brecha, foi o caso da Isabela Nardoni, né, que foi arremessado pela janela, pelo pai e a madrasta, mas eles sustentam até hoje a versão de que uma terceira pessoa entrou no apartamento e jogou a menininha pela janela. Claro, todas as evidências apontam que foram eles, porque não teria como uma pessoa ter passado pela portaria sem ninguém ter percebido, porque não teria como ela ter entrado no apartamento com os dois lá dentro, cortado a grade, jogado a menina pela janela sem motivo nenhum aparentemente, nem ter roubado nada. Todas as evidências de uma terceira pessoa que teria jogado a menina da janela são muito pouco parcimoniosas. Você precisaria ter uma coisa muito mirabolante para você conseguir dizer que aquilo ali era realmente a explicação mais plausível. A explicação melhor que toda a polícia encontrou e que todas as pessoas que fizeram reconstituições do crime, etc., encontraram, foi a de que foi exatamente o casal Nardoni que matou a menina Isabela. Tem até o cara que era o advogado de defesa deles, acho que o advogado ou promotor, enfim, escreveu um livro tentando provar a tese da terceira pessoa, né, que teria entrado no apartamento, não sei o quê. Eu não li esse livro. Não foi o que a polícia encontrou e também não se convenceram com os argumentos que foram apresentados por esse livro. Mesmo com uma pequena dúvida sobre quem foram os assassinos, a gente conseguiu chegar com uma certeza praticamente absoluta de quem eram os responsáveis por aquele crime, mesmo que ninguém estivesse lá para testemunhar o que aconteceu e mesmo que as testemunhas que estavam lá, no caso o casal Nardoni, eram dois, né, pro entendimento da justiça, os dois mentiram, né, eles falaram que não tinham sido eles quando tinham sido. Então a questão é a seguinte: se você aceita que a gente possa condenar pessoas mediante investigação policial, mesmo em casos de crime em que ninguém estava lá para ver ou em que as testemunhas não são confiáveis, você não pode usar esse argumento contra a evolução de que ninguém estava lá para ver e, portanto, a gente não sabe como aconteceu. Seria hipócrita da sua parte, entendeu? Aceitar o argumento para um e não aceitar para outro. Porque é basicamente isso que a gente faz quando a gente estuda evolução, entendeu? A gente pega as evidências e mesmo que a gente não estivesse lá para ver, a gente consegue fazer um paralelo do que está acontecendo hoje, tá? E baseado nas evidências que a gente encontra. Então, primeiro, quais são as evidências que a gente tem hoje do processo evolutivo? A gente consegue enxergar modificações populacionais, variações populacionais dentro de espécies conhecidas hoje, tá? E a gente consegue ver, inclusive, padrões de sobrevivência de uma e da outra, desde que sejam populações muito bem controladas, como já fizeram com os tentilhões de Galápagos, como já fizeram com uma série de iguanas que colonizaram ilhas marítimas, como já fizeram com uma série de plantas e etc. Você consegue simular esses efeitos, né, gerando ambientes diferentes, como já fizeram com bactérias também no experimento que ficou super conhecido, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. A gente conseguiu relacionar essa variação morfológica dos seres vivos que determina ou não a facilidade de sobrevivência no ambiente
com a genética, ou seja, hoje a gente sabe que são os genes que fazem com que a gente se pareça com o que a gente é. São os genes que fazem com que você seja do jeito que você é, que uma planta seja do jeito que ela é, que um cachorro seja do jeito que ele é, e de que essas variações que existem entre os indivíduos se expressem. A gente sabe que isso está nos genes. A gente também sabe que os genes podem ser um indício forte de hereditariedade, ou seja, a gente tem testes de paternidade, a gente tem testes de ancestralidade que a gente pode fazer nos indivíduos e a gente descobre com uma chance de 99% de acerto quem são os filhos de uma determinada pessoa, só tendo uma amostra do código genético daquela pessoa. Então a gente sabe que a genética é uma evidência de ancestralidade, certo? De hereditariedade, e a gente sabe que a sobrevivência dos indivíduos depende da sua melhor adaptação ao ambiente, certo? Então, alguns indivíduos da mesma espécie, da mesma população, estão mais adaptados, outros estão menos, dependendo das pressões seletivas. Isso a gente observa hoje, sem precisar de ninguém para falar, não sei o que, só precisa observar, anotar tudo bem os dados, fazer tudo bonitinho, que você vê isso daí foi observado recorrentemente no mundo inteiro, tá? Tanto é que nenhum criacionista hoje se arrisca a negar esse fenômeno. E o que a gente faz? A gente faz uma extrapolação. Se a morfologia vai ficando cada vez mais parecida, quanto mais próximo geneticamente é um indivíduo, ou seja, você fica parecido com seu pai, com a sua mãe, porque geneticamente vocês são muito próximos. Então os indivíduos de uma mesma espécie são mais parecidos entre si do que de uma outra espécie por uma questão genética, certo? Porque os genes deles são mais parecidos. Então se você extrapolar isso, quanto mais você fosse indo para trás no tempo, mais você ia encontrar indivíduos morfologicamente mais parecidos e provavelmente geneticamente mais parecidos, tá? Por uma questão de extrapolação da realidade atual que a gente está observando. Como que a gente vai saber se isso é verdade ou não? Você vai procurar evidências indiretas. Então você começa a avaliar o genoma de várias espécies diferentes e você descobre que, como era esperado, então quer dizer, você tinha uma predição, né? Ou seja, as ideias científicas costumam ser muito bom se elas puderem ser preditivas. Então, a evolução disse, se a evolução está correta, você vai ver a genética dos animais, das plantas, dos seres vivos, e quanto mais próximo uma espécie for da outra, mais próximo vai ser a semelhança genética entre elas. E é exatamente isso que a gente tem encontrado hoje, que a gente tem técnicas mais baratas de sequenciamento molecular, em que a gente consegue fazer uma comparação de vários genes, e a gente descobre que várias espécies são mais parecidas com outras, e que são exatamente as espécies que são mais parecidas morfologicamente também, salvo certas exceções, mas elas estão muito restritas a grupos pequenos, e não chegam, por exemplo, a desmentir a hipótese principal, tá? Então, quer dizer, tudo isso daí tem corroborado. Você faz um exame genético nos grupos de vertebrados, por exemplo, e você descobre quem é mais próximo de quem baseado na semelhança genética e costuma corroborar com a questão de semelhança morfológica. Você faz um comparativo entre os grupos de invertebrados, entre os grupos de planta e usualmente você tem essa semelhança. Óbvio, a gente descobriu mecanismos genéticos, como por exemplo de transferência horizontal de genes, né, que complicam um pouco as coisas, mas no geral a gente consegue ver que a predição da evolução se confirmou quando a gente passou a ter tecnologia para sequenciar os genes dos indivíduos. Aí você vai para o registro fóssil. Qual seria a previsão da evolução? Se a gente tem ancestralidade comum entre os organismos, quer dizer que quanto mais para o passado a gente for, mais a gente vai encontrando seres vivos com morfologias intermediárias entre os diferentes grupos ou cada vez mais próximas entre si, e em datas de rochas cada vez mais antigas. Até agora o registro fóssil não tem um exemplo que fuja dessa regra. Não tem nenhum exemplo que fuja dessa regra. O registro fóssil tem um monte de buracos, um monte de lacunas, é óbvio, mas isso é inerente do registro fóssil, isso é inerente da formação dos fósseis, mas em nenhum momento a gente encontrou um fóssil que fosse não coerente com a hipótese evolutiva, sabe? A gente não encontrou um mamífero no Paleozoico, a gente não encontrou uma ave em formações rochosas do Pré-Cambriano, sabe? A gente tem toda uma sequência que funciona, que corrobora a ideia evolutiva prévia. E repito, Darwin e Wallace propuseram essa ideia dos fósseis tendo visto os fósseis que já tinham sido descobertos na época, mas a quantidade absurda de fósseis que foi descoberta depois desses 150 anos corroboraram mais ainda tudo aquilo que eles tinham dito. Então a gente tem mais uma evidência aí, né, sem você precisar voltar no tempo, certo? Para rever tudo aquilo que aconteceu. Você tem as homologias morfológicas mesmo entre os animais e entre as plantas. Então, por exemplo, o fato de todos os vertebrados terem dois ossos na parte anterior dos membros, né, tanto anterior quanto posterior, e um osso só, né, na parte mais proximal do membro, salvo obviamente os vertebrados que perderam os membros. Mas você tem outras características anatômicas que eu vou tratar em outros vídeos, que falam sobre a homologia de artérias branquiais, arcos branquiais, de compartimentos do coração, de nervos que irradiam para essa ou aquela situação,
para segmentação da coluna vertebral, sabe? Para praticamente todas as estruturas de todos os tecidos você consegue homologia com outros animais, certo? No caso eu que estudo animais, mas em plantas também você tem essa semelhança, você consegue ver isso daí, principalmente na questão reprodutiva. Então você tem essas homologias que podem ser explicadas porque surgiram do nada, certo? Porque foi uma geração espontânea, ou podem ser explicadas por ancestralidade comum. Qual é a explicação mais plausível? Ancestralidade comum. Porque você já tem uma série de coisas que corroboram e era o que era previsto. Quando foi proposta a evolução, era previsto que a gente encontrasse essas semelhanças entre organismos cada vez mais aparentados. E é exatamente o que aconteceu. Então é aquilo. Era previsto que, depois de atirar a menininha pela janela, o filho lá, o Nardone, ligasse pro pai, que era advogado, um advogado muito importante, e falasse assim, pô pai, eu fiz isso, como é que eu resolvo, como é que eu faço? Entendeu? Era previsto que isso aconteceria, e isso foi evidenciado nas investigações, entendeu? Que foram pontos que foram contando para falar, ok, provavelmente foi o Nardone e a mulher dele. Então você observa a realidade atual do mundo, certo? Observa a dinâmica populacional, a genética de populações de todas as espécies atuais, vê o que acontece num curto espaço de tempo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, certo? Você vai acompanhando isso daí dentro do tempo de vida humano. E você extrapola isso para o passado e vê, se isso que está acontecendo hoje acontecia no passado, logo eu deveria encontrar o quê? Isso. E foi, curiosamente, exatamente isso que eu falei agora nesse vídeo todo, que foi encontrado. Então, tudo corrobora com a hipótese de que as espécies possuem um ancestral em comum e que evoluíram modificando-se gradualmente com o passar do tempo, tentando sobreviver às agruras do ambiente. Você pode não se convencer dessa explicação que eu dei? Pode perfeitamente não se convencer. Só que você não pode usar o argumento de que a gente não estava lá para saber e que, portanto, a gente nunca vai saber a resposta. Porque senão a gente tem que soltar o casal Nardone na rua, porque a gente nunca vai saber a verdade absoluta, quem foi que matou a menina Isabela. Então o detalhe do que eu tô falando é isso. Você pode até discordar da conclusão que os cientistas tiram nas evidências que são encontradas na natureza, mas você não pode usar o argumento de que a gente não pode voltar no tempo para ver como aconteceu, para dizer que aquilo é falso. Porque existem muitas evidências demonstrando que os cientistas têm uma ótima razão para propor a evolução por ancestralidade comum. Eles não tiraram essa conclusão da bunda, sabe? Eles não tiraram essa conclusão do nada. É baseado em investigação séria, em investigação demorada, longa, que já tem mais de 150 anos, e essas conclusões parecem ser corroboradas com todas as evidências que foram encontradas depois. Então, como eu já falei nos outros vídeos, se você não sabia todas essas evidências que a gente tinha com relação à evolução, como que a academia científica pensa a evolução, você não tem mais necessidade de usar esse argumento, certo? Que seria uma ingenuidade, né? De que só porque as coisas não são vistas hoje, né? Aconteceram no passado, a gente não tem como ter certeza, a gente não tem como saber. Se você é um detrator da evolução, se você nega a evolução, você acha que a evolução não aconteceu, você também não pode usar esse argumento, porque esse argumento é um argumento muito fraco, porque ele acaba sendo extrapolado também para a lógica criminal e você não usa isso, certo? Você sabe direitinho que é possível sim saber o que aconteceu no passado, mesmo que ninguém estivesse lá para ver. Óbvio, pequenos detalhes de quem encostou a mão aonde, do que foi feito ali, você talvez não consiga, mas o geral da história a gente consegue contar, seja do ponto de vista de perícia criminal, seja do ponto de vista de ciências históricas, incluindo a arqueologia, certo? Que é uma parte histórica, incluindo a geologia, no que diz respeito à parte das rochas mais antigas, né? De como que foi a formação dessas rochas, e também das ciências naturais, no que diz respeito à evolução e à origem da biodiversidade atual. Beleza? Então é isso, eu espero ter sido claro com vocês, obrigado pela paciência de vocês de novo e falou!